Pai Santo, Eterno, Pai querido, é com confiança que chegamos diante de Ti e com esta ousadia para Te chamar de Pai, porque por Jesus Cristo Tu nos tens feito Teus filhos. E com esta confiança de filhos, sabendo que não seremos rejeitados, mas abraçados, amados, ouvidos e ajudados, é que nós chegamos diante de Ti e queremos em por tudo lhe agradecer por todos os benefícios, te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E cremos que o Senhor seguirá nos ajudando até a travessia daquele rio, Senhor. Até nos encontrarmos do outro lado e sermos ajuntados ao feixe dos redimidos do Senhor. Aqui estamos, agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, de pôr ela no coração e saber que ela é que nos protege, Pai. Foi o que disse Davi: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então ela nos protege. Permita que cada um possa ter essa palavra escondida no seu coração, Senhor, e conservá-la ali. Rogamos que esteja conosco em mais uma manhã nessa escola e que nos abençoe e que ninguém venha interpretar mal qualquer coisa, que aquilo que falarmos, mas possa captar pelo Teu Espírito e agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. É bom estar na igreja, é bom ver vocês. E a vida espiritual, ela é uma batalha, é a fé. Que somos ensinados a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 4 nos fala isso. Então, Deus a deu. Então, vamos conservar. Não é porque Deus deu que ela não tem valor. Pelo contrário. É para conservarmos e ela nos conservará. Amém? Agora, irmãos, nós estivemos em uma viagem, chegamos, ao próximo fim de semana teremos a ceia e logo na outra semana, dia 9, estaremos viajando, se Deus quiser, para uma longa jornada. Mas o trabalho segue aqui. Agradecemos a Deus pelos homens que Ele nos tem dado, o pastor Daniel e todos aqueles que Deus tem disponibilizado o coração em ajudar esta obra. E assim que o Senhor nos abençoe e nos conduza dentro de sua vontade. Agora, sempre a igreja, não a igreja, o pastor também, né? É pego com surpresas. E se há uma coisa que machuca, fere, entristece, é saber de alguém que se afastou do caminho do Senhor. E isso machuca a todos, não é certo? É certo isso?
Porque esforçamos tanto, lutamos tanto, falamos, mostramos, orientamos, e a gente pergunta, por que acontece isso? Mas é o que disse o apóstolo Paulo, que é tempo de atentarmos com mais diligência para as coisas que vimos e ouvimos, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Então, seria colocar o que ouve, não sair pelo outro ouvido, mas descer até o coração. É levar as coisas de Deus a sério. Você não pode, é como diz o irmão Brana, não estamos em um piquenique, nós estamos em uma guerra, não é um divertimento. Então você deva ter cuidado. E o diabo, ele não quer somente ferir. O assunto numa guerra é matar, é liquidar. E ele não contenta, às vezes, liquidar só um. Ele quer começar e ir o mais longe possível, explodindo aquela família, explodindo a todos que ele puder. Esse é o ministério do diabo. O diabo ele tem um ministério específico, que é matar, roubar e destruir. Agora, se não coloca os conselhos, a orientação bíblica, o que tem sido falado, mostrado, pregado, ensinado, termina o quê? Acontecendo o que não deveria, não poderia jamais acontecer. Mas parece que se acostumam, há pessoas que se acostumam com a verdade, que ela nem mais soa como verdade, nem mais traz temor. Entende? A pessoa simplesmente não dá atenção. E quando vê, se foi. E isso é o que machuca. Quantas vezes temos falado sobre essas redes sociais, esse monte de comunicação? Você quer ser muito popular, amigo, desenvolve conversações, amizade para aqui e para acolá? Quantas desgraças isso tem trazido? Você não sabe quem está na outra ponta, e eu tenho dito o quê? Restrinja o teu ciclo, ao teu ciclo esses contatos, ao teu ciclo familiar, a pessoas que realmente são amigos, pessoas de perto. Agora se expõe e não sabe o que está do outro lado. Quantos lares têm sido rebentados? Quantas desgraças têm acontecido? Porque é uma maneira de parar para ouvir. E foi o que aconteceu com Eva. Parou para ouvir, e o que aconteceu? Se ela não parasse, ela não cairia. Mas toda queda é porque para ouvir, para olhar, é curioso. E termina acontecendo o que diz Tiago, que ninguém é tentado, que ninguém diga que foi tentado por Deus, porque a Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é engodado pelos seus próprios pensamentos, entende? Abre a mente e a coisa vai caminhando, e aquilo gera o quê? Atiça a concupiscência e vai indo e gera o pecado. E o pecado sendo consumado, aquela determinação, aquilo que a pessoa decide,
sendo consumado, gera morte. Morte quer dizer o quê? Separação eterna de Deus. Separação de Deus. Então, irmãos, quantas vezes tem sido ensinado? Por que uma mulher tem que se desenvolver relacionamento, contato com homens, tendo seu marido, tendo a sua família? Nem as moças. As moças devem ter cuidado, porque pode surgir namorado, interessado, você sabe que tipo de esculhambação está lá na outra ponta? É preciso ter cuidado. Jesus disse, orai e vigiai. Há pessoas que oram, mas não vigiam. E o segredo do sucesso é uma vigilância, sempre. Então, você não pode subestimar o diabo. Então, começa relacionamento lá no trabalho, com colegas, ou isso e aquilo. Você tem que ter um porte cristão. Cristã, aonde quer que você for. Saber pela tua conduta, pela tua maneira, que você é um cristão. A primeira coisa que deva se fazer é se identificar. Entende? Se identificar. Como? Como um cristão. Como que você mais se identifica? Com a tua atitude, com o teu porte. Não se alienar a piadas sujas, as coisas sujas. Há um ciclo sujo, bem-aventurado o que não anda no conselho, no caminho dos pecadores, nem se detém à roda dos escarnecedores. Tem que selecionar seus amigos, as pessoas que se aproximam de ti, saber filtrar. E as famílias têm sido bombardeadas. Do ano passado para cá, quantos lares se explodiu? Se rebentou? Estou falando de esposo e esposa. E a primeira coisa que acontece, a consequência principal é a perca de confiança. E é claro, como vai confiar? Nenhum homem que mentiu, traiu, nenhuma mulher que faz a mesma coisa, como é que vai confiar? Ah, você tem que confiar em mim daqui para frente. Confiar é pelas atitudes, é pela maneira de viver. Agora fica brincando com o diabo. Fica brincando. Você nunca deva subestimar o inimigo. Então, você deva ser prudente. Cada um. E Jesus disse, Paulo, aliás, disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Agora, quem é o lar que não tem aí suas dificuldadezinhas, suas fasezinhas, seus problemas? O melhor é interagir, é passar por cima, é vencer, é amadurecer. Mas qualquer coisinha se acha super infeliz. Se acha incompleto. Daqui um pouco acha alguém lá que quer te completar. E o inferno é a resposta para tudo. É preciso ter cuidado. O que tem uma pessoa, é uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo. Um homem, uma mulher, ter que esconder a sua senha, ter que estar cuidando do seu celular.
Só aí já é um sinal de que tem coisa errada lá dentro. Já é um sinal. Desculpa, mas a primeira vez que, há anos, eu olhando a relação dos bens do senhor Lula, e em nome de pessoas, tudo em nome de pessoas estranhas, eu somente disse assim: tem coelho nessa moita. Porque uma coisa legal é legal, você não tem o que temer, aquilo está patente, nu, transparente. Por que tem que esconder? Por que que essa moça tem que esconder o seu celular da sua mãe, de seu pai? E os pais devam olhar, principalmente os seus pequenos. Abre a porta e deixa eles verem o que quiser. Eu penso que cada mãe tem que administrar isso, cada pai. Você tem que saber o que teus filhos olham. Às vezes, na mão de uma criancinha, tanta coisa pervertida, é o que o diabo quer. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Primeira Reis, capítulo 19. Talvez vocês eu creio que todos já leram a mensagem, já ouviram, quem sabe, pregar por aqui. Alguém andou pregando sobre ela, irmão Daniel? O que ouvistes tu, Elias? Mas eu quero comentar, ler aqui nessa mensagem o que disse o profeta. Nada é para desfazer um lado e apoiar um extremo, não. Mas é buscar o equilíbrio, aquela maturidade, o verdadeiro equilíbrio. Então, que você não interprete mal nada. Vamos ler. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada, os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. E disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse:
tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Que o Senhor nos abençoe. Assentai-vos. Aí está alguém que todos nós amamos muito. Com licença. E admiramos o grande profeta Elias. Ele foi um profeta que se destacou de entre os demais profetas do Velho Testamento. Um homem firme, um homem que tinha uma visão correta sobre Deus e não se envolveu com as interpretações que davam de Baal e Jeová. Baal quer dizer o Deus do sol, e o sol faz germinar as plantas, o sol da vida, o sol é isso, é Deus que é o Deus da luz, faz isso, aquilo. Mas Elias, ele não se embalou com isto, permaneceu firme, pagou um preço alto, mas ele não se vendeu, ele não se comprometeu. E Deus anda sempre em busca de homens desta forma. Então nós encontramos que Elias, ele foi o instrumento que Deus usou para fazer Israel retornar a Deus. Quando o fogo baixou, desceu, queimou o altar, lambeu até mesmo a água do rego ao redor do altar, e aquele grande desafio, então o povo, quando viu que Deus respondeu, eles disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias, cheio do Espírito, lembra vocês que antigamente eles recebiam o Espírito Santo em porções. Hoje o Espírito Santo é dado sem medida, na graça, mas antigamente não. Nós vemos que Elias, enquanto estava sob essa unção, ele trouxe a profecia, ele trouxe o desafio,
Ele até mesmo ganhou uma corrida de cavalo de Acabe. Olha bem, um velho fazendo Cooper, correndo, quem sabe, 30, 50 quilômetros, ganhando dos animais. Mas quando o Espírito de Deus deixa uma pessoa, quando Jezabel disse, olha rapaz, amanhã nessas horas você vai estar igual qualquer um dos profetas que você matou. A Elias, se acovardou e se foi. O homem, ele não é nada sem Deus. Sua coragem provém de Deus. Então, e ele fugiu. Aí foi quando Deus perguntou para ele, que fazes aqui, Elias? Mas antes de entrar nessa mensagem, eu quero começar com o parágrafo 18. Apenas por um curto período de tempo, gostaria de chamar vossa atenção agora para as 3 fases desta escritura que acaba de ser lida. A primeira delas eu chamarei o Monte Carmelo, lá onde foi feito o desafio, onde desceu o fogo, né? A próxima, o pé de Zimbro, onde Elias foi deitado debaixo. E a seguinte, a caverna. As 3 fases. Elias tinha acabado de ter um grande dia diante dele, e Deus estava preparando Elias. Agora o irmão Branham, ele vai entrar no parágrafo 19 em diante aqui, 20, 21, entende? Ele vai falar para os pastores. E enquanto eu estava de pé atrás da cortina esta noite, ouvindo o meu mais capacitado irmão, Davi Duplessis, falando do que um ministério do sobrenatural significa. Ninguém sabe, a menos que você tenha que passar por isso, o que significa. E muitas vezes as pessoas têm pensado que eu sou uma pessoa que gosta de ficar só, porque eu não estou entre as pessoas. Não é porque eu não gosto de pessoas, eu amo as pessoas, mas eu não posso ser servo de Deus e ser servo do povo ao mesmo tempo. Eu devo me manter diante de Deus para poder servir seu povo. Então, está o irmão Branham mostrando dele, como exemplo, que ele gostava de ter uma vida mais separada, mais reservada, para que pudesse favorecer ao povo, mesmo que o povo pensasse que ele não gostasse de estar juntos. Mas a verdade é como um pastor, um ministro, alguém que Deus usa, ele tem que se manter mais reservado, sempre em oração, mais perto de Deus. Ele não é aquela tipo de pessoa que anda comendo pamonhada, galinhada e direto com o povo. Eu penso que um pastor, jamais um obreiro, queira buscar agradar as pessoas. Entende? Querer agradar, ser popular, satisfazer as pessoas. O assunto é ensinar a palavra. É ensinar a palavra. Porque qualquer compromisso fora da palavra, isso vai abrindo caminho para outras coisas. Eu creio que qualquer ministro do Evangelho não deve ter negócios antes de ir para o púlpito, estando em encontros sociais e grandes jantares e assim por diante. Ele chega ao púlpito inapto, sem unção. Eu acho que o ministro deve se colocar na glória Shekinah, na presença de Deus,
antes de ir diante de uma audiência. Eu acredito muito na oração. É isso que muda as coisas, é a oração. E vocês já notaram que depois que a maldade da noite tem se apaziguado, e alguma vez você saiu bem cedo de manhã, depois que todos os demônios, que as tabernas à beira das estradas se apaziguaram e foram descansar, toda a maldade se acalmou, então você pode sair cedo de manhã nessa calma, e que atitude da manhã. O orvalho trouxe a fragrância das flores. É refrescante sair em tal atmosfera. E é assim quando saímos do quarto de oração. Que privilégio é para mim cada noite entrar naquela pequena sala onde a senhora Max Persson e Paul Herder e grandes homens de pé lá ouvindo a canção Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Vocês sabem quem escreveu esta canção? Foi Paul Herder. E eu pensei, estando ali atrás, me perguntei se quando Paul teve a inspiração para escrever esta canção, se ele conhecia aquele garotinho sentado aos seus pés, e que essa seria minha música tema ao redor do mundo. Nós não sabemos o que estamos fazendo quando estamos falando sob inspiração. Não tem fim para isto, ela simplesmente continua. Continua. Eu gosto disso. O que você faz, alguém está te observando. E Elias estava no Monte Carmelo por um longo tempo. Deus estava alimentando-o através dos corvos. E finalmente chegou o momento em que Deus estava preparando aquele homem para um grande e notável milagre. E ele convocou todo Israel e pensou com certeza que se eles pudessem ver a mão sobrenatural de Deus se mover, eles acreditariam que Deus era Deus. Porque a nação estava poluída com um rei desviado, Acabe, e uma Jezabel perversa e idólatra. Eles colocaram a nação sob idolatria, e isso estava quebrando o coração daquele servo de Deus. E vocês sabem, como eu disse na outra noite, gente, é melhor checarmos nossa experiência, pois o Espírito Santo só vai ungir nos últimos dias aqueles que suspiram e gemem por causa da abominação que é feita na cidade. Hoje podemos gritar, podemos falar em língua, ter sinais e coisas, mas onde está esta sinceridade tão sincera sobre a palavra de Deus e a igreja de Deus, a ponto que entristece nosso coração em ver o pecado acontecendo? Elias tinha entrado em tudo isso. Então, quando ele convocou todo Israel, e fez um desafio para eles, deixa que o Deus que é sobrenatural, deixa aquele que pode se mostrar vivo, deixa que ele seja Deus. Se todas as suas teologias, eles estavam falando com eles, se Baal é um Deus, se ele pode responder, deixe que responda. Deixe que o Deus que responde, deixe que o Deus que mantém a sua palavra, seja Deus. Se isso não for um desafio esta noite para o mundo novamente, que o Deus que mantém a sua palavra seja Deus. Então o que aconteceu? Ele o chamou para se ajuntarem, e o Deus do céu respondeu com um sinal sobrenatural para Israel, que ele ainda era o Deus que podia responder com fogo.
E ele fez exatamente o que sempre fez. Respondeu à oração, manteve sua palavra, e depois de tudo isso ainda não foi o suficiente. E o velho Elias, ele não sabia o que fazer, então ele correu para o pé de zimbro. Estou feliz que é um pé de zimbro. Todas as pessoas de Deus precisam ir a esse pé de zimbro. É um lugar onde ele estava tão desanimado que não sabia o que fazer. Então ele correu e ficou sob o pé de zimbro. Muitos de nós sentimos vontade de ir para lá. E hoje, quando vemos as instituições cheias, com pessoas de Deus, colapsos nervosos, tensões, isso nos faz querer correr para o pé de zimbro. Eu acho que poderíamos expressá-lo como a velha senhora de cor lá do sul, quando foi atropelada por um automóvel. Um carro bateu nela e lhe perguntaram se ela queria processar por danos. Ela disse: não, filho, não preciso de danos, eu preciso de conserto. Eu acho que o que a igreja precisa hoje é de um conserto, um lugar debaixo do pé de zimbro, para que possamos ficar sozinhos. O profeta, naquele grande dia que estava tão desapontado que ele tinha feito exatamente o que Deus lhe dissera para fazer, e ele pensou que certamente, se ele fez aquilo, as pessoas iriam crer. Mas ele acabou descobrindo que todos os milagres que Deus lhe disse para executar, que ele fez, e mesmo assim Jezabel não somente recusou, mas ela disse que iria parar sua campanha. Ele não poderia ter mais aquelas campanhas. Ela cortaria sua cabeça se ele continuasse. Você vê, quando o diabo se apega a uma pessoa, ele simplesmente o faz horrível. E ele achava que os sinais e as maravilhas de um Deus vivo seriam suficientes, mas não foram. Quer dizer, nem todos os sinais e maravilhas conserta certas pessoas, como não consertou Jezabel, né? Então seu pobre coração estava partido e ele correu ao pé de zimbro em busca de refúgio. E ele deitou lá. Eu posso vê-lo deixando seu servo muitos quilômetros atrás e foi para debaixo da árvore sozinho. Todos nós temos um pequeno lugar onde vamos quando entramos nesses problemas. Eu tenho uma pequena caverna que o FBI não conseguiria me encontrar. Eu fico lá por 2 ou 3 dias. Tenho que atravessar um riacho, subir uma colina, atravessar uma ramada, passar debaixo de uma árvore e entrar em uma caverna. E sempre há algum lugar em que podemos nos retirar e entrar na presença de Deus novamente. Eu acredito, amigos, que nenhum homem tem o direito de professar o cristianismo como cristão até que ele encontre tal retiro. Pode chegar um tempo em que os homens que são treinados pelo mundo, não enviados por Deus, que sejam capazes de explicar todo o sobrenatural, distanciando-se da Bíblia. Eles podem ser capazes de satisfazer a mente carnal, que não conhece a Deus, e dizer que os dias dos milagres são passados, que não existe algo como o Espírito Santo. Mas se um homem alguma vez teve uma experiência na qual conheceu a Deus, todos os teólogos do mundo jamais poderiam tirar essa experiência de você. Você se encontrou com Deus face a face e sabe do que está falando. Então, deixa eu me parar aqui.
ter uma experiência com Deus, um encontro com Deus, uma experiência com Deus, muitas vezes essa experiência não quer dizer que é o batismo com o Espírito Santo. Mas ela te diz que Deus é Deus. Ela te aloja, te firma na fé. E não há argumentos nenhum no mundo que possa lhe convencer de que Deus não é Deus, porque você o conhece por uma experiência. Por uma experiência. Por isso, cada um deva procurar a sua experiência, ter a sua experiência com Deus. Entende? O seu encontro com Deus. E mesmo que isso não seja o batismo do Espírito Santo, mas isso irá acrescentar uma fé e te colocar um passo mais adiante sobre essa promessa do batismo do Espírito Santo. Agora, sobre o irmão Brana falando aqui sobre o pé de zimbro, devia ser uma árvore muito frondosa, com boa sombra. E para ali Elias foi, deitou e dormiu, descansar. Então sempre existe algum pé de zimbro, né? A vida vai indo muito bem, daqui um pouco as coisas se estouram e te leva a um desgaste, a uma depressão, a um certo desânimo. É onde você tem que ter o seu lugar de retiro e se recolher. E antes de estar no telefone murmurando e falando e queixando de A de B, vai orar. Chega, fica perante Deus. Irmão Brando, ele disse, eu tenho uma caverna. Não é preciso você ter uma caverna, mas você ter um lugar. Entende? Aonde você possa se recolher, estar em jejum, em oração, em comunhão com Deus, buscar ser confortado, ser animado. Entende? Quando todas as coisas aqui falham, o apoio de pessoas e coisas que você contava falhou, e aquilo te empurra para debaixo para uma situação deprimente, é hora de vocês orar a Deus, buscar mais a Deus, ficar na presença de Deus muito mais tempo. Entra em teu quarto, fecha a tua porta, busque no silêncio da madrugada, ou se que for, chegue-se a Deus. Essa é a maneira de nos reconfortarmos. Está bem? E o profeta diz, eu acredito, amigos, que nenhum homem tem o direito de professar o cristianismo como cristão até que ele encontre tal retiro. 32, agora. Como Moisés naquelas areias sagradas, lá no deserto, quando um homem se encontra com Deus nas areias sagradas daquele lugar secreto de retiro, nenhum demônio do inferno pode tirar isso dele, pois ele sabe que falou face a face com Deus. Eles podem explicar tudo o que quiserem, mas você estava lá quando isso aconteceu e sabe do que está falando. E Elias sabia que o seu Deus era real. E então ele trouxe isso para um confronto. Mas então, quando as pessoas recusaram o sinal sobrenatural, isso não é nada, o raio poderia ter atingido. Jezabel fez ameaças e toda a sua gangue também. Eles não queriam desistir de seus clubes sociais
e o coração do velho Elias estava partido. Qualquer ministro sabe o que é amanhã de segunda-feira, depois de um dia difícil no domingo. Compare isto. Vocês, esposas de pregadores, sabem como seu marido está na segunda de manhã. Depois que ele pregou duramente 2 ou 3 horas no domingo, ele está tão desgastado. O que você acha do pobre velho Elias? Lá estava ele e ninguém para consolá-lo. E ele parou debaixo do zimbro, e ele se ajoelhou e olhou para Deus e disse: Senhor, estou tão cansado e tão exausto, porque tu não me tiras a vida e me deixas ir? Meus pais foram todos, então deixe-me ir. Homens que lidam com o sobrenatural, que permanecem na presença de Deus, quando veem o programa de Deus recusado, e o pregam e tentam o seu melhor e fazem tudo o que Deus lhes diz para fazer, e ainda assim se afastam disso, é de partir o coração. O Deus Todo-Poderoso fez o suficiente aqui no Templo Ângelos, a semana passada, ao ponto que teve Los Angeles incendiado. Não é de se admirar que ele tenha dito: será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Eu imagino que em cada galho, em todo lugar havia uma multidão de anjos, e Deus desceu e disse: meu pobre servo cansado, ele está tão nervoso e desgastado, ele não sabe o que fazer. Eu vou escolher o anjo em pé aqui, que tem as mãos mais macias. Não o assuste, caminhe, afague a testa dele suavemente. E eu quero o melhor cozinheiro entre vocês, e vá ali e consiga todas as vitaminas que puder encontrar e coloque nesta farinha de milho. O mundo o recusou, mas eu vou tratá-lo bem. Aleluia. Isso significa: louvado seja o nosso Deus. Não se assuste com isso. Traga o melhor que temos. Cozinhe-lhe um bolo de milho e consiga-lhe um pouco de água. E este anjo de mão macia aproximou-se, acariciou o pequeno servo de Deus na testa. Lembre-se, se você fez o seu melhor, Deus ainda tem anjos às suas ordens. Ele te ama da mesma forma que ele amava Elias. Então, você tem que sempre preocupar, vamos pensar nisso, fazer o nosso melhor, dar o melhor. Entende? Eu não digo o tudo perfeito, fazer, completar, mas dar o de melhor. Quando você vem à casa de Deus, venha de coração, venha com a alma aberta. Vai cantar, canta, vai viver para Deus, dê o melhor. Não dê para Deus resto. Entende? Não faça, há pessoas que só dar resto, que sobra. Não, não é isso. Dê o de melhor para Deus, faça isso e Ele lhe abençoará, te ajudará. Entende? É isso aí. Ele acariciou sua fronte e Elias acordou, e eu posso ouvi-lo dizer algo assim: o Senhor teu Deus, que te ama, você fez o seu melhor, Elias. Eu apenas enviei estes sinais como um testemunho, e no dia do julgamento eles terão que suportá-los sozinhos. Você fez exatamente o que eu te disse para fazer. Eu sei que agora você está cansado e exausto. E o Senhor Deus, Criador dos céus e terra,
enviou-me para te alimentar com este pão e esta água. Elias, esfregando os olhos, levantou-se com as mãos um pouco trêmulas, segurou o pão e comeu-o. Nesse momento, o grande coro angelical saiu, formou um pequeno cenário ao redor dele assim, e começaram a cantar as canções como nenhuma mãe conseguiria embalar seu bebê para dormir. Deixaram ele dormir de novo. Então, o pai se virou e disse: sabe, eu amo muito. A jornada é longa. Ele ainda tem muito para percorrer. Se não terminei, eu não terminei com ele, então devo alimentá-lo novamente. Então ele chamou os anjos e despejou outro grande pacote de vitaminas e cozinhou outro bolo de milho, arrumou-lhe uma botija de água, acariciou-lhe a fronte, alimentou-o novamente. Estou muito feliz que é um pé de zimbro quando estamos desgastados, dilacerados, e podemos ir debaixo do pé de zimbro e encontrar vitaminas espirituais para viajar em qualquer tipo de viagem. Lá ele se deitou, acordou sentindo-se um pouco melhor e seguiu por 40 dias e 40 noites. Eu imagino que, se houver um médico ouvindo, você não gostaria de saber que tipo de vitamina ele usou que mantém um homem com um bolo de milho e um copo de água por 40 dias e 40 noites? Esse é o poder do nosso Deus. Então ele encontra a caverna no caminho do deserto, e a primeira coisa, você sabe, Deus o encontrou lá. E ele o chamou e passou um vento impetuoso que rasgou a montanha. As rochas se partiram e caíram. Elias ficou quieto e ouviu. E houve um tremor, um terremoto que sacudiu a montanha. Mas Elias apenas ficou quieto. E então caiu fogo, um relâmpago brilhou, e Elias ficou quieto. Mas então uma voz meiga e suave falou, e Elias respondeu. Ele colocou seu manto sobre o rosto e saiu. Eu apenas me pergunto se nós não temos ouvido muitos ventos poderosos, e fogo, e sangue, e tudo mais, e falhamos em ouvir aquela voz calma e baixa. Pergunto-me se temos olhado tanto para os dons que não podemos ver o doador. Vocês sabem, a América é propensa ao barulho. Essa é a razão que o rock and roll é tão popular e todos esses outros barulhos. Agora, temos tido fortes ventos velozes, temos tido grandes estremecimentos, mas onde Deus esteve em tudo isso? Elias disse que ele não estava nele. O que fizemos com os ventos velozes? O que temos feito com todos os tipos de sensações? Onde isso nos levou? Estamos tão denominados que não temos companheirismo um com o outro. O que fizemos com isso? A igreja está melhor? Está unificada com ventos velozes? Não, Senhor. Só estará unificada quando as pessoas ouvirem aquela meiga e suave voz de Deus. É aí onde estamos falhando, amigos. Quando Deus aparece no sinal com algo, e Ele mesmo prova ser Deus em vez de ir atrás do barulho. Vamos atrás daquele que fez o barulho. Nos esquecemos o doador. Paulo disse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada aproveitaria. Mesmo que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor,
Isso não me beneficiaria em nada. Veja, somos tão propensos, vai guardando, a ir atrás dos dons, em vez de ir ao doador. Quando você vê sinais e maravilhas acontecendo, não observe tanto os sinais, mas veja o que está por trás disso. É aquela voz meiga e suave que fala. Esta é a razão que não podemos ter avivamento na América. É porque as pessoas vão atrás dos dons em vez do doador. Esse é o problema com o mundo hoje à noite. Nós temos, se você quer grandes multidões e audiências, você tem que ter uma verdadeira roupa clássica de Hollywood, com muita ostentação. O povo americano quer entretenimento. Eles não querem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o rádio e a televisão lhes darão mais entretenimento do que a igreja pode dar. E ficarão em casa. Todos que saem são os eleitos de Deus, que ainda estão famintos, sedentos, clamando e chorando pela coisa verdadeira de Deus. Tudo parece mal quando pensamos no Senhor Deus do céu, o que Ele está fazendo. Eu queria chegar a essa posição aqui. Quando Elias ele entrou naquela caverna ali no Horebe, o Horebe é uma cadeia de montanhas e ali está o Monte Sinai também. Entre vários montes está o Monte Sinai. E Elias ficou ali, Deus disse, o que faz aqui Elias? Ele disse que tinha sido zeloso com Deus e Deus não podia dizer o contrário. Não. E Deus disse para ele que ele saísse para conversar com ele. Saísse de dentro da caverna. Mas eu pergunto para mim, quando a Bíblia nos diz que passou aquele vento forte que fendia as pedras, rachava até as pedras. A Bíblia diz que o Senhor passou por aquele vento, com aquele vento forte. Por que Elias não saiu? O que fez com que ele reconhecesse que ali não estava Deus, o Deus que queria falar com ele? Aquilo era de Deus, mas Deus não estava naquilo. Logo veio o que depois do vento? Um terremoto. Rolou pedras. Sacudiu tudo. E Elias ficou quieto. Logo depois veio uma saraiva de fogo. Fogo estalando por toda parte. E Deus não estava ali. E Elias estava quieto. Depois de tudo isso, ele vê aquela brisa suave, cálida. Elias tampou a sua cabeça e se pôs à porta da sua caverna. Então, nós vamos ver, irmãos, como diz o irmão Brana, há pessoas que são propensas a barulhos. Eu estava dando uma olhada esses dias, porque há no mundo religioso aí tantas coisas estranhas. Eu estava olhando essas coisas. E eu perguntava para mim, que benefício isso traz? Será que está convertendo as pessoas, levando elas mais para perto de Deus?
vendo pessoas simplesmente, homens, que em suas reuniões reúnem milhares de pessoas e ali faz um show. Derruba um montão de gente. Não sei se vocês já viram isso. Sopra e derruba as pessoas. Bate gira o casaco e derruba as pessoas. Ou a unção do riso. E o povo começa a cair na gargalhada. Ele faz e vai derrubando as pessoas. Mas vocês recordam que quando Deus chamou o nosso profeta e deu a ele aquele sinal na mão, que ele poderia identificar as doenças, ele pegava na mão da pessoa, então havia certa vibração na sua mão, ali tomava algumas formas, e então ele sabia por discernimento que doença a pessoa tinha. Orava, e se aquilo desaparecia, é porque podia declarar a pessoa curada. E o outro sinal era conhecer os segredos dos corações. E Deus havia dito ao irmão Branham que ele ficasse quieto com isso. Quer dizer, exercer sem querer dar explicações. Mas ele sempre estava explicando isso, explicando aquilo. E quando o anjo do Senhor veio a ele, disse: veja, o que você provocou? Você simplesmente criou um montão de personificadores. Aí começou por todos os púlpitos, por muitos lugares, bolas de fogo no púlpito, entende? Azeite pingando das mãos. Agora, você vê que Moisés saiu primeiro, Jambres e Jambres é que vieram depois. E o anjo de Deus disse: veja, o que você provocou? Uma manifestação de personificadores. E esses homens e essas coisas são dons que eles têm. Entende? E o povo gosta disso. Eu mesmo fui criado em uma igreja, no Tabernáculo da Fé, antes da mensagem. O dia que não tivesse pessoas caindo, gente endemoniada caindo ali na frente, não tivesse profecias, não tivesse línguas, não tivesse vibrações, emoções, sabe qual o que se ouvia? Deus não abençoou o culto hoje. Tinha que ter. E eu quero explicar que essa é uma coisa que você deve se amadurecer. Por isso eu disse, não se estranhe. Vamos ter o equilíbrio. Vamos ter o equilíbrio. Houve uns tempos mesmo entre nós, por aí, que era só sensacionalismo, era emoção, era gente rolando no chão e tendo que cobrir, e mais isso, e tanta coisa errada. Mas eu pergunto, que benefício você recebeu com tudo isso? Então não é o terremoto, não é o vento, não é o fogo. Apesar de tudo isso ser bom, mas Deus está naquela voz suave, lá da tua alma, lá dentro de você, aquilo que te muda. Vamos dizer, aquilo que te vira pelo avesso, te faz ser uma pessoa
diferente. Então, se no culto não há lágrimas, não há sensacionalismo, emoções, Deus não abençoou. E, francamente, eu gosto disso. Eu gosto de ver a emoção, a sensação, eu gosto de ver as coisas vindo, porque isso nos faz sentir bem. Eu gosto de ver, mas a minha pergunta é essa. E depois? A nossa vida vai dar um testemunho melhor? A nossa fé? A nossa firmeza espiritual? Então, é o que está por trás de tudo isto, como diz o irmão Brana. Não é o dom em si, mas o que está de trás deste dom, que é o doador. Vamos buscar os dons? Sim, vamos buscar. Pode ter alguma pendência para um lado, para outro? Pode ter. Mas temos de tudo para manter a coisa equilibrada. Mas a tua fé, escute, você não deve se basear. Hoje eu chorei tanto no culto hoje. Foi um culto bom, eu chorei. O irmão Brana, certa vez, ele conta que ele pregou, ele era um jovem pregador, ele pregou diante do seu pastor, o Dr. Davis, e ali as pessoas choravam, as velhinhas choravam, e o homem disse para ele, pois, Billy, passa no meu escritório, quero falar contigo. E ele foi para todo garboso. O que o senhor achou da minha pregação, pastor? A pior que já ouvi até hoje. Mas as pessoas choravam. Billy, eles choram no funeral. Daí ele contou a história que quando ele era advogado, jovem, ele foi defender uma causa e ali ele mostrou, entende? Ele chorou, ele fez um drama, que aquela pessoa era inocente, era isso, era aquilo. Ele fez um drama, ele chorou até, e diante do tribunal. Daí levantou um velho advogado e disse, meritíssimo, até quando vai esse tribunal suportar essas palhaçadas aqui? Ele disse que tirou todo, o irmão Brand disse que o irmão doutor Davis tirou dele toda esta, o quê? Essa penuja. Tirou dele todas essas coisas. Nós temos que ser pessoas, você tem que ser uma pessoa equilibrada. E não se envolver só com os trovões. Se envolver só com emoções. Eu creio que atrás destes sinais há uma voz. Como atrás daqueles sinais que o irmão Branham, Deus deu a ele, há uma voz. Deus disse para Moisés, se eles não escutarem a voz do primeiro sinal, que era a vara virando cobra, né? Eles escutarão a voz. Há uma voz. E é esta voz, em outras palavras, é a mensagem, é a palavra que Deus tem nos enviado. É para isto que temos que estar mais atentos. Eu creio que a igreja aqui, ela está à altura e pode receber sinais, trovões, vamos dizer, fogo, terremoto, ventania, todo tipo de coisa. Mas, por favor, mantenha o teu equilíbrio. Um pregador, eu não gosto de ver pregador, desculpa a minha expressão,
manivelando, prega, entrega a mensagem, depois perde outro tempo, um outro tempo, insinuando e manivelando, impulsionando a igreja para... Gente, meu irmão, fique na presença de Deus. Traga a presença de Deus pela pregação, não por manivelação. E isso vira-se um costume. Tem que ter certas frases, entende? De estilo, como diz, de jargão, para a igreja se levantar, ou isso. Gente, o que é que estamos ouvindo? O que você está ouvindo, Elias? Quer dizer, para quem você está dando atenção? Eu desejo que Deus manifeste os sobrenaturais entre nós. E vocês podem descansar e deixar acontecer. Mas que esteja pronto, se alguma coisa precisar, há pastor para orientar. Eu não tenho receio dos de sobrenatural. E creio que Deus nos dará sempre um equilíbrio no meio de todas essas coisas. Não queremos intimidar. Os dons, pode buscar os dons, mas saiba que há o doador. Você pode ter os dons sem ter o doador. E você pode ter o doador sem ter dons. Então se pega costumes. Certa vez eu estive num país vizinho, no Chile, e lá, em certo lugar na América, por onde estavam afiliados, unidos, as crianças começaram a ter espasmo, sei lá, a emoção, e começou com coisa no meio da criançada. E veio um vídeo assim. Dali um pouco a coisa estava da mesma forma, acontecendo por ali. É por isso que o irmão Brando diz que a coisa pega vício, quer dizer, se acostuma, copia um ao outro. Copia um ao outro. E tem havido tanto dessas coisas aí fora, mas não é por isso que nós devemos rejeitar o que é certo. Você tenha os olhos, entende, voltado para a palavra, mas não pise nos dons, não pise nas coisas de Deus. Só que você tem que saber que Deus está em sua palavra. E é para isso que nós olhamos. E eu volto a dizer, não tenho receio, pela graça de Deus eu digo isso, de qualquer coisa que Deus possa nos dar. Eu sei que Ele nos manterá limpo, não vamos virar criancice, quebrar a ordem. O irmão Brana diz o seguinte, que depois da pregação, porque a pregação às vezes ela te levanta do banco, entende? O pastor percebeu essa atmosfera. O irmão Brana diz assim, ele quer dar um espaço para a igreja regozijar, orar, chorar, vamos dizer, rir, gritar, é que para se extravasar, ele dê. Mas durante a pregação, a ordem deve sempre se manter. E acompanhe as pregações. Assim seja, faça isto, Senhor. Amém. Isso anima o pregador. É igual a oração coletiva. Entende? O que é coletiva? Você ora e todos oram a tua oração. Agora, acompanhe a oração que seu irmão está fazendo, a sua irmã está fazendo. Amém.
Sim, Senhor. Ó Pai, intercedemos por fulano, fulana, por esta obra. Ó Deus, faça isto. Aprenda a participar, a orar junto uns com os outros. Entende? Essa é a oração coletiva, quer dizer, todos orando uma só oração. Agora, quando ore cada uma por sua vez, aí é individual. Então, irmãos, Elias ouviu o terremoto, viu o terremoto, viu o fogo, viu a ventania, e a Bíblia diz que o Senhor passava naquele vento. Mas ali veio aquela voz delicada, suave, e Elias saiu fora, e ali estava Deus, e ambos se conversaram, né? Veja, somos tão propensos a ir atrás dos dons em vez de ir ao doador. Quando você vê sinais e maravilhas acontecendo, não observe tantos sinais, mas veja o que está por trás disso. Sempre há um propósito de Deus dar os sinais, sempre há um propósito de Deus fazer isso. Você tem que olhar é o que está de trás disso. Agradecemos pelos sinais, porque eles nos chamam a atenção. Mas para quê? O que é que está atrás disso? E é aquela voz meiga e suave que fala, essa é a razão, porque não podemos ter avivamentos na América. É porque as pessoas vão atrás dos dons em vez do doador. Tudo parece mal quando pensamos no Senhor Deus do céu. O que Ele está fazendo, dando grandes milagres e sinais, e então as pessoas não lhe prestam atenção, eles vão e dizem, eu vi isso uma vez, eu estive na reunião do irmão Brana, eu vi o discernimento, eu estava na reunião de Oral Roberts, eu ouvi dizer quantas pessoas na plateia deveria vir e não vieram, e assim por diante, como ele disse, e a elas, o que aconteceria, eu vi tudo isso. Tenho estado com os pentecostais, e eu vi o vento impetuoso e o falar em línguas, e eu vi tudo isso. Isso é certo, mas o que estava por trás disso é ali onde você falha, em não ouvir a meiga e suave voz de Deus te chamando. Ali é onde o problema está. É nisto, certamente. O mundo pode imitar, entreter. A igreja não é um entretenimento. Não é para entreter. Ela é suposta a pregar um novo nascimento que lhe fará uma nova criatura em Cristo. Mas o mundo está à procura de entretenimento. Algumas festas sociais ou algum tipo de sensação. Agora, eu quero que vocês percebam o que aconteceu. Nem sempre as coisas que são barulhentas são grandes coisas. Guarda, nem sempre as coisas que são barulhentas são as grandes coisas. Não são as coisas barulhentas. Uma carroça pode sair no campo quando está descarregada. Bate, chacoalha e faz muito barulho. Mas ela pode voltar por cima dos mesmos buracos, carregada de coisas boas e nem sequer faz um barulhinho. Por quê? Ela está carregada. O que a igreja precisa hoje é estar carregada, cheia com o amor de Deus.
O sol pode tirar milhões de galões de água, com menos ruído do que poderíamos bombear e encher um copo com uma bomba. Isso é certo. O céu pode espalhar orvalho por toda a terra com menos ruído do que você pode regar o gramado da frente. Certamente. Você já ouviu os planetas girando? As grandes coisas são silenciosas. Observe o Espírito Santo quando ele vem nesta noite. Como ele deixa tudo tão calmo. Mas nós estamos atrás de sensações, correndo atrás de pequenas coisas, não ouvindo aquela voz. Você já ouviu o amanhecer? Não. Você nunca ouviu o amanhecer, mas mesmo assim, ele dispersa toda a escuridão. Se nós apenas escutarmos a voz daquele que fala por trás dessas coisas, haveria companheirismo entre todas as igrejas, metodistas, batistas, protestantes, católicos, e todos juntos derrubaria as paredes da separação e nós teríamos amor fraternal. Este templo Ângelus, esta noite, estaria abarrotado até o telhado e de pé em algum lugar lá no pátio. Se apenas pudéssemos ouvir aquela voz de Deus falando por trás das coisas. Lembre-se, que essas coisas foram primeiro, a voz falou por último. Foi a última coisa, tivemos ventos fortes e trovões e tudo mais, mas a hora está chegando agora em que a voz de Deus fala. E ele prova que é ele. Foi ele quem enviou o trovão, e eles foram atrás do trovão em vez de ouvir a voz. Ele enviou o vento, mas eles foram atrás do vento em vez da voz. Sabe de uma coisa? Não é o pequeno lago ondulante que faz muito barulho, que reflete as estrelas do céu. É o pequeno lago profundo e silencioso que reflete as estrelas. Todas essas coisas são a maneira de Deus fazer. Eu me pergunto nesta noite se não temos ido muito atrás do barulho. Se temos colocado muito interesse nisso, a ponto que esquecemos a pequena voz. Você diz, o que você está tentando dizer, irmão Brana? Recebi carta após carta esta semana que as pessoas me escreveram dizendo: eu vim ao templo Ângelus, pensei que ouviria um servo de Deus. Ora, você ainda é um batista? Ora, você está tão morto quanto eles? Você não tem o Espírito? Você é tão formal quanto o restante dos batistas? Ouça, irmão, você pode ter muito barulho, mas eu desejaria saber quanto do Espírito está por trás disso. Isso é o que eu estou perguntando. Não é o barulho que faz o Espírito. Eu vi pessoas que podiam pular e correr e gritar, e tocar em bandas e correr por cima e para baixo na plataforma, e não tinham suficiente de fé real e verdadeira para parar uma dor de dente. Isso é certo. É aquela voz calma e suave de Deus que opera o poder de Deus, que torna as coisas reais e traz vida à igreja. É disso que estou falando, não é o barulho que conta, é a vindicação, o Espírito de Deus que faz a diferença. Ele tem estado aqui a cada noite realizando sinais, maravilhas e milagres entre as pessoas, é verdade.
Eu não entendo como pessoas pentecostais que alegam ter beijado a taça de ouro das bênçãos de Jesus Cristo, que dificilmente conseguem ficar quietos quando o Espírito Santo está se movendo em tais coisas. Mas é porque tem barulho por trás disso. O barulho saiu primeiro e então a meiga e suave voz veio. Nós tivemos esses tempos, tudo foi a maneira de Deus. Deus estava atraindo a atenção de Elias. E Elias representa a igreja. Ele estava fazendo-o prestar atenção. Mas agora, quando chega a hora da voz falar, esse algo em nosso coração, nós olhamos e nos perguntamos: o que é tudo isto? Quando o irmão Branham o anjo do Senhor, ele repreendeu o irmão Branham por tentar ensinar a pescar, e a linha dele se embaraçou. Naquela visão, o irmão Branham disse que estava em um lago, e que ia, e o anjo do Senhor disse: eu vou lhe ensinar a pescar. E ele disse: firme bem sua isca. E jogou a isca, o anzol com a isca. Os peixinhos pequenos vêm ali, você puxe, não deixe eles tirar a isca. Essa é a primeira puxada. E os peixinhos vão atrair a atenção dos peixinhos maiores. E os peixes maiores vão atrair a atenção dos grandes. O irmão Branham disse que firmou a isca, jogou. E os ministros chegaram: oh, isso é maravilhoso, o que seja. E o irmão Branham disse que quando ele fisgou, veio um peixinho do tamanho da isca, quase do tamanho da isca, pretinho, pampinho. Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, onde estão as milhares ou milhões de pessoas que viram o ministério do irmão Branham, Deus curando, Deus operando, Deus fazendo sinais, prodígios e maravilhas, a ponto que da campanha saía muitos caminhões carregados de aparelhos ortopédicos, muletas e etc. Onde estão todas essas pessoas? Quando eu estive a primeira vez na América, o irmão Green disse: olha, quando o irmão Branham partiu, ajuntando todos os crentes aqui da América, cabia dentro da minha igreja, que era uma igreja pequena, assim como a nossa. Ou menos. Cabia todos aqui. Quer dizer, com tantos prodígios, tantos sinais, tanto vento, tanto terremoto, tanto discernimento, converteu quem? Quem ouviu a mensagem que estava atrás? O irmão Branham disse: eu sabia que a mensagem viria. Aquilo era para chamar a atenção. Chamou a atenção de todo mundo? Não. Por isso, irmãos, é o eleito que ouve essa voz. Não é quem quer nem quem corre, né? Algum tempo eu vi uma foto na Alemanha chamada a foto da nuvem. Parecia horrível. Quando você olha para ela, parece uma grande confusão de nuvens, todas juntas, e parece uma coisa horrível. Mas à medida que você se aproxima de mais perto, você descobre que não são nuvens, são asas de anjos batendo juntas, regozijando os louvores de Deus. E você tem visto as experiências pentecostais de vocês,
olharam de longe e disseram: ó, ouça isto e tudo isto, os trovões e os ventos fortes. Mas se vocês chegarem perto e se entrarem nisso, vocês descobrirão que quanto mais perto você fica, mais real se torna. E essa suave e delicada voz de Deus traz a parte angelical de Deus e fala ao seu povo. Não é tão áspera quanto parece. É a glória de Deus, mas vocês... É a glória de Deus, mas vocês ficam parados, olhando de longe para ela, como Jezabel. Ela não estava no Monte Carmelo para ver isso acontecer. Eles vieram e disseram para ela: ó, o profeta fez grandes coisas, eu vou cortar sua cabeça. Você não pode se levantar e olhar para qualquer coisa. O irmão Branham está falando, tem que olhar de perto. Entende? Olhar de perto. Quantos que dizem: sabemos que o irmão Branham foi um grande homem de Deus. Foi um grande homem de Deus, fez isso, aquilo. Você deveria conhecer a mensagem, o que foi que ele pregou, o que foi que ele ensinou, para onde ele te leva com seus ensinos. Não é para uma religião, nem uma denominação é representante de Deus. Ele vai te levar para a palavra. E todo verdadeiro pregador, ele te compromete com as Escrituras. John Sproul, um amigo meu, pegou sua esposa e viajou para La Salle, Lorraine, França. E o guia levou para um certo jardim e ele lhe mostrou uma estátua do Senhor Jesus. E o irmão Sproul disse que estava olhando para aquela estátua. Ele disse: o que o escultor tinha em mente? Ora, eu não vejo nenhum sofrimento de Cristo. Eu não vejo nada, apenas parece uma estátua. O que isso significa? E o guia disse para ele: Senhor Sproul, talvez você esteja criticando essa estátua. Disse: estou. Disse: eu não sei o que o escultor tinha em mente. Ele disse: a coisa é, você tem que saber o que o escultor tinha em mente antes que você possa ver o que ele estava tentando fazer. Ele disse: agora, desça aqui. E ele desceu para o pé da cruz e havia uma almofada. Ele disse: ajoelhe-se. E ele disse: agora olhe para cima. E o Senhor Sproul disse que achava que o seu coração ia se partir. Havia caracterizado toda a agonia que Jesus passou na cruz. Ele disse: você vê, Senhor, a estátua foi feita para se abaixar e olhar para cima, não ficar à distância e olhar de cima. Então, tem que aproximar, chegar mais perto, entende? Como esse irmão, a estátua só que narra o sofrimento de Cristo, mas da maneira que olha, não vê nada ali que caracteriza um sofrimento. Mas foi feita para olhar de baixo para cima. Então, é como esse quadro dos anjos, é olhar de mais de perto. Por isso, nós temos que chegar mais perto dessa mensagem, essa voz, escutar o que o Espírito realmente está dizendo à igreja. Entende? Senhor, abra o meu entendimento, dá-me a sabedoria espiritual, o discernimento, eu quero ouvir o que o Senhor tem falado, senão a mensagem se torna nada mais do que uma coisa, uma simples mensagem. Eu creio que aí dentro
dessa mensagem, dentro dessa mensagem, é onde está a verdadeira fé de rapto, é onde está tudo o que precisamos. Agora, se você ficar só de longe olhando, entende? Não se aproxima, não lê, não busca, não ouve, não frequenta, não dá atenção, não dá importância, não dá tempo, o que é que você vai ouvir? O que é que você vai ver? Pode até estar vendo daqui um pouco a mensagem como mais uma religião. Vamos terminando. Aqui. Bem, desta maneira é com o Pentecostes. Essa é a maneira que a palavra de Deus é. É assim que as promessas de Deus são. Não é para ficar de um lado afastado e dizer, não há nada nisso. Fique de joelhos uma vez e olhe para cima. E você verá uma imagem completamente diferente. Você ouvirá algo falar para você através daquela palavra que você acabou de ler e diz, é apenas uma palavra que está escrita no papel? Você se ajoelha uma vez e diz, Senhor, Deus, é esta a tua palavra? É esta a tua promessa para mim, ó Senhor? E você sentirá as lágrimas escorrendo pelo lado de sua bochecha. Será totalmente diferente do que era. Quer dizer, chamamos isso entrar no Espírito, né? Se vocês fizerem isto, os metodistas parecerão diferentes. Para vocês batistas e vocês pentecostais, parecerão diferentes para o restante deles. Todos vocês verão a Deus, se vocês simplesmente o respeitarem e se humilharem e ouvirem a voz de Deus e tomarem a Escritura e as coisas de Deus na luz para a qual elas estão destinadas. A palavra de Deus não é para ser criticada, é para ser crida. Alguém disse para mim há não muito tempo, disse, irmão Brana, Jesus disse, maior do que isso vocês farão, disse. Claro, maior é a pregação do Evangelho. Jesus disse, essas coisas que eu faço, vós também as fareis. Estas coisas que eu faço, vós também as fareis. As mesmas obras, só que em maior quantidade. Será na Igreja Universal ao redor do mundo, onde agora só poderia estar em um lugar, que é em Cristo. Mas quando Cristo está em sua igreja, as mesmas obras que ele fez estarão acontecendo completamente ao redor o tempo todo. O que falhamos em fazer e escutar aquela voz meiga e suave que fala conosco e então nos envolver em sua justiça e sair dizendo, Senhor Deus, falaste comigo? Isso significa que é algo para mim. Ó Senhor, eu estou aqui esta noite, estou doente, estou carente. Se eu apenas pudesse ter estado no Monte Carmelo e visto Elias depois de todo aquele jejum e oração, fazendo descer aquele fogo do céu, descendo o sinal do céu e provando que tu ainda é Deus. Deus, que esteve com os jovens hebreus na fornalha ardente, o Deus que esteve na sarça ardente com Moisés, esse mesmo Deus esteve aqui no Monte Carmelo. Se eu pudesse te ver fazer isso, ou fazer como tu fizeste, quando te manifestaste em carne aqui na terra, eu te adoraria com todo o meu coração. Então você ouvirá Deus falar contigo quando você fizer isto. Vamos ficar de pé. Querido Pai, amado Deus, nós queremos ouvir a Tua voz dentro desta mensagem, Pai.
Eu sei que há uma mensagem para a tua noiva e ela captará. Dá-nos ouvidos espirituais, Senhor. Dê para o teu povo. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas. É assim que a tua palavra nos fala. Então nos dê este tipo de ouvido agudo para ouvir o que diz o Espírito Santo. Pai, tira, Senhor, todo tradicionalismo, esse costume, Senhor, já acostumar com a palavra, acostumar com a mensagem, acostumar contigo. Remova essa tradição de cima de nossos corações, Senhor, e deixa-nos ser sensíveis. Ó Deus, tira o cascão e dá-nos a sensibilidade para vermos e ouvirmos o Senhor nos falando. Queremos te contemplar da maneira como tu és, Senhor. Então temos que chegar mais perto, temos que nos humilhar, nos abaixar e olhar para cima, Senhor. Aí veremos realmente o que a cruz fez por nós. Abençoa agora a tua igreja e dá-lhes um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Um bom dia para todos. Amém. Estejamos aqui à tarde.